Olá, turma. Vamos iniciar aqui a apresentação do capítulo 3, a área de requisitos, engenharia de requisitos. Vamos lembrar que essas aulas são complementação à leitura do livro. Tá? O caso de requisitos está no capítulo 3 do livro do professor Marco Túlio. Então, requisitos são a área da engenharia de software, a área de conhecimento e de prática da engenharia de software, que busca tentar definir o que realmente precisa ser construído. Né? Então, a parte das tecnologias que vão ser utilizadas, as técnicas que vão ser utilizadas para construir o software, a engenharia de requisitos ela preza por garantir que o software que está sendo construído realmente é o que é necessitado, é esperado pelos stakeholders e pelos clientes do projeto. Então, de forma geral, os requisitos eles tentam comunicar o que o sistema precisa fazer e sob que restrições o sistema vai operar ou precisa estar alinhado. Claro que para a gente chegar numa definição sobre o que o sistema deve fazer, existe todo um trabalho de elicitação de requisitos em que você vai entender o problema dos usuários, entender o problema do cliente, entender a motivação e fazer toda uma decomposição até que você chega no que a gente chama de espaço da solução, que você vai realmente especificar o que o sistema precisa fazer. Tá? Aqui nessa aula a gente vai focar na especificação dos requisitos, ou seja, uma vez que a gente já venceu as etapas de licitação e de análise, a gente vai trabalhar a parte de como representar os requisitos, como representar o comportamento que o sistema deve atender. Então, quando a gente está na fase de especificação, o que a gente chama de requisitos funcionais são as funcionalidades do sistema, ou seja, o comportamento esperado do sistema. E o que a gente chama de requisitos não funcionais são as restrições, como, por exemplo, desempenho, usabilidade, segurança, disponibilidade. Essas restrições elas se aplicam de forma ampla ao sistema, podem afetar inclusive vários requisitos funcionais, ou seja, várias funcionalidades podem ser afetadas. Por exemplo, usabilidade afeta todos os requisitos funcionais em que você tem algum tipo de interação com o usuário. Vamos discutir um exemplo de um sistema para ilustrar os tipos de requisitos. Então, requisitos funcionais, quando a gente está falando de um sistema bancário, que uma pessoa tem uma conta corrente em um banco. Então, quando você vai interagir com um sistema eletrônico, ou com um caixa eletrônico, ou com um aplicativo, ou com um sistema via web, você tem uma série de funcionalidades esperadas. Você pode querer, por exemplo, abrir ou fechar sua conta. Se for um banco completamente digital, você consegue fazer isso, inclusive, via sistema. Você quer ter a opção de emitir um extrato, checar um saldo, realizar uma transferência ou realizar um Pix, como está muito comum atualmente, realizar um saque. No caso, o saque você não vai realizar no aplicativo, mas você pode realizar ele no caixa eletrônico. Então, você vai ter diversos comportamentos esperados do sistema para atender às suas necessidades como cliente do banco. E em relação a requisitos não funcionais, o que a gente pode ilustrar? Então, você pode, por exemplo, ter uma necessidade de desempenho. Imagine que você vai puxar o seu saldo e o saldo demora de forma excessiva. Você está ali na fila de um caixa eletrônico, querendo checar o seu saldo para fazer um saque, e o saldo demora muito para ser mostrado para você. O que é que vai acontecer? Você, do seu ponto de vista como usuário, você vai ficar frustrado com aquilo, você vai ter uma percepção de que o sistema está lento, ou que o sistema não foi bem construído. Se você for um usuário, por exemplo, que está na fila, você pode ter uma fila excessiva de pessoas esperando para usar o caixa. Por quê? Porque todas as pequenas operações que vão ser feitas demoram muito. Então, você tem dificuldade de acessar o serviço, porque o serviço ele é entregue de forma lenta. Então, o desempenho, problemas de desempenho vão afetar uma série de percepções sobre a qualidade do sistema. Então, quando a gente mapeia
desempenho como um requisito não funcional, a gente está no momento da engenharia de requisitos, a gente está sinalizando para as equipes de desenvolvimento que esse requisito é um requisito importante, que o sistema ele precisa ter um bom desempenho. E aí a gente também vai informar determinados critérios e tentar ser o mais quantitativo possível em relação a esse desempenho. É por isso que aqui, por exemplo, eu tenho informado que o saldo a operação deve ser concluída em menos de 5 segundos. Por quê? Porque a gente pode dizer, por exemplo, 10 segundos. Por que é 10 segundos ou não 5 segundos? Bem, aí a gente teria que conversar lá com as pessoas que decidiram isso. Mas veja que é importante ter esse valor quantitativo, porque você vai ter uma base para toda uma série de tomadas de decisões tecnológicas e tomadas de decisões no momento da programação do sistema. Um outro requisito também que é muito importante hoje com o advento da internet, ou seja, você tem sistemas que estão disponíveis 100% do tempo, ou seja, você não tem mais aquela restrição de usar um determinado sistema em um período específico do tempo, então você tem sistemas que estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana. E aí, novamente, os usuários eles podem ter uma percepção ruim do sistema se o sistema fica fora do ar. Tá? Então, disponibilidade quer dizer isso. Independente do tempo, independente do desempenho, ou seja, independente da rapidez com que o sistema dá retorno para as operações, o sistema está disponível. E aqui, por exemplo, eu tenho mais um termo quantitativo. Aqui você está falando de 99% de disponibilidade do tempo. Esse 99,9% quer dizer o quê? Que durante um período de tempo específico, normalmente contado de um ano, durante um ano, se você pegar todos os minutos do ano, 99,99% dos minutos do ano, o sistema está no ar. Então você tem aqui uma janela muito pequena em que o sistema pode estar fora do ar. O que é que isso acarreta? Da mesma forma, isso vai acarretar uma série de decisões tecnológicas de arquitetura do sistema, de infraestrutura, replicação, criar cópias ou sistemas de backup. Então, tudo isso aqui vai ser muito importante na hora de tomar decisões ao longo do projeto. Inclusive, quanto maior a disponibilidade, quanto mais rápido se quer que as operações aconteçam, mais caro vai ficar tanto o desenvolvimento do sistema como a operação do sistema. Um outro requisito também não funcional bem recorrente é a tolerância a falhas, ou seja, a capacidade do sistema de continuar funcionando mesmo que alguma falha aconteça. Né? Então, digamos que um determinado centro de dados que faz parte da infraestrutura de operação do sistema, ele caiu. E aí o sistema ele continua operando, ele continua fornecendo funcionalidades básicas para o usuário, mas determinadas funcionalidades elas não estão disponíveis. Ou informações não atualizadas estão sendo mostradas. Então, de certa forma, o sistema ele continuou operando mesmo num cenário de falha. Né? É isso que quer dizer a tolerância a falhas. Sistemas que têm essas três características aqui, normalmente são aqueles sistemas que a gente fala que são sistemas A. São sistemas críticos, né? Ou seja, alto desempenho, alta disponibilidade e alta tolerância a falhas. Né? Mas você pode ter, mesmo que o seu sistema seja um sistema de business, você pode ter uma necessidade de algum nível de tolerância a falhas, algum nível de disponibilidade e de desempenho. E por fim, segurança e privacidade também, que são outros tipos de requisitos não funcionais. Né? A segurança relacionada à proteção das informações e a privacidade relacionada ao fato de que os dados dos usuários eles não são disponibilizados para pessoas que não têm controle de acesso devido. Por fim, mais 3 tipos aqui de requisitos não funcionais. Usabilidade, que a gente já falou, por exemplo, questões relacionadas à interface de usuário. Aí você pode ter, por exemplo, um requisito de usabilidade que você precisa ter uma versão para deficientes visuais. Veja só. Então, você vai ter que construir o seu sistema e esse sistema ele tem que ser passível de ser utilizado por um deficiente visual. Existem formas de você construir uma interface gráfica que ela pode ser automaticamente
lida, interpretada por um software que ajuda deficientes visuais, a pessoas com deficiência visual a navegar na internet. Então é possível fazer isso. Mas é importante ter mapeado esse requisito não funcional antes, para quando iniciar o projeto já iniciar sabendo dessa restrição. Tá? Então, de certa forma é isso. Requisitos, as atividades de requisitos, elas são a conexão entre o mundo real, que é o mundo do problema, e o mundo da solução, ou seja, o mundo do software. Bom, alguns problemas que a gente pode ter, alguns desafios que a gente tem, especificamente na parte de requisitos. Tá? Então, a gente tem muitos problemas relacionados a requisitos incompletos ou escondidos, não documentados. Né? Então, os requisitos eles têm lacunas que não foram preenchidas por desconhecimento mesmo, de não saber que aquele ali está incompleto, ou que foram esquecidos de serem documentados. E aí lá na frente aquilo ali pode causar um retrabalho. Né? Você tem problemas de comunicação entre time e clientes, né? Então, por exemplo, essa conexão aqui entre mundos, você tem pessoas aqui que têm um problema, que vivenciam um problema, que usam algum sistema legado, ou que não usam nenhum sistema, mas tem um processo, tem atividades que precisam ser desenvolvidas. E aí a gente está tentando criar uma solução para essas pessoas. Então, nada mais justo que essas pessoas que estão construindo o software entendam e saibam se comunicar com as pessoas do mundo real, ou seja, entendam realmente qual é o problema. Faz toda a diferença o time realmente entender qual é o problema que está sendo resolvido. Tá? E aí aqui você tem uma série de outros problemas relacionados à engenharia de requisitos, que podem ser mitigados se você fizer um bom trabalho na área de requisitos. Então, a licitação de requisitos, ela é a parte em que a gente vai descobrir, né, vai licitar os requisitos, vai descobrir e entender as necessidades que o sistema precisa atender. Como eu falei nesse capítulo aqui, né, seguindo a metodologia do livro, a gente vai focar um pouco mais já na fase de especificação, tá? Né? Então, a gente não vai discutir muito a parte de como a gente chega nas histórias dos usuários ou como a gente chega nos casos de uso, tá? E a gente vai falar também sobre produto mínimo viável, que é uma forma da gente estar fazendo uma primeira validação dos requisitos, e vai falar também de testes AB, que é uma forma da gente estar fazendo validação de requisitos com o sistema já em funcionamento. Então, as histórias de usuário, né? As histórias de usuário, elas são um contraponto em relação a abordagens tradicionais em que você tinha muita produção de documentação, incluindo requisitos, né? Requisitos, arquitetura, uma série de documentações que eram produzidas à exaustão, e só depois essas documentações eram passadas para os times de desenvolvimento. Né? Era o que a gente chamava de fábrica de software, ou seja, a fábrica recebia especificações e tinha que produzir código. Mas o que acontece com essas especificações? No primeiro cenário, em que essas especificações estão perfeitas, consistentes e completas, essa equipe aqui ia construir todo aquele software, e quando terminasse de construir todo o software, muito provavelmente o cliente já havia mudado de ideia, porque esse processo aqui podia ser um processo muito longo, vários meses. Então você podia ter simplesmente uma mudança de visão do cliente, ou o cliente ele citou vários requisitos, passou vários requisitos, mas quando ele viu esses requisitos juntos, ele entendeu que não era bem aquilo que ele estava querendo. Né? Então, mesmo que todo mundo aqui trabalhasse certinho, todos os analistas acertassem perfeitamente aqui o mapeamento dos requisitos e os programadores acertassem perfeitamente a implementação, você podia ter um problema porque faltou o cliente ver realmente aquilo tudo instrumentado de forma conjunta. Então, tanto o cliente já pode ter mudado de ideia durante o período, como ele pode ter visto que realmente aquilo não era exatamente o que ele queria. E, além disso, você tem um problema que era bem mais recorrente, é que essas documentações aqui não eram perfeitas. Então, você já tinha falhas que eram inseridas aqui no momento da especificação dos requisitos. E aí, esses requisitos falhos, quando chegavam aqui
o desenvolvimento, as pessoas aqui não tinham como perceber que aqueles requisitos estavam com falhas. E só quando terminasse a implementação é que o cliente ia perceber a falha que houve durante o processo. Então, como é que a gente resolve isso aqui? A gente resolve isso aqui investindo um pouco menos aqui na parte de especificação, tentando fazer especificações mais enxutas, para que a gente chegue logo aqui na fase de construção, para que a gente retorne e converse logo com o cliente para mostrar um pedaço de sistema pronto. Tá? E aí, como essas coisas estão organizadas hoje, né? Por exemplo, se a gente utilizar aqui a ideia do Framework Scrum, do XP, a gente tem a figura do gerente de produto, do Product Owner, a gente tem a figura da equipe, né? Equipes pequenas, focadas em uma parte específica do projeto. Esse Product Owner aqui é uma pessoa que está próxima da equipe, ou porque o cliente cedeu aquela pessoa para ficar lá, ou porque ela conhece bastante do domínio. E essa pessoa aqui, se ela não tiver alguma informação sobre os requisitos que ela não souber responder, ela vai atrás de uma resposta. Então, o que é que acontece quando você tem um representante aqui do cliente, uma pessoa que entende do produto, junto com o desenvolvimento? Você diminui a comunicação escrita e aumenta a comunicação verbal. Né? Então, e a comunicação verbal ela é muito mais rica, muito mais produtiva de ser feita. Tá? Então, essa é mais ou menos a grande sacada dos requisitos ágeis. É você diminui um pouco a carga de comunicação escrita e investe mais em criar momentos para a comunicação verbal. E aí a gente vem para o conceito de histórias de usuário, né? Em inglês, User Stories, que ele é composto pelos 3 Cs. Né? O que são os 3 Cs? O C mais famoso, e que muita gente acha que é só essa parte, é o C que a gente chama de cartão. O que é o cartão? O cartão é aquela cara da história do usuário. Ele, como usuário, eu posso, tarará, tarará. Essa é a parte mais conhecida da história dos usuários e muita gente acha que é a única parte. Qual é a ideia desse cartão? Ele é um lembrete. Ele é um lembrete para dizer que a gente conversou sobre um determinado assunto. É um lembrete para dizer que aquilo ali precisa ser feito, mas que a gente não precisou entrar em detalhes sobre como aquilo vai ser feito, detalhes operacionais, detalhes de aceitação daquilo ali. E aí, o que acontece? Um cartão, no momento que ele tem essas 3 partes, ele vai delegando, ao longo do tempo, a necessidade de você estar fazendo as decomposições e os detalhamentos. Uma história de usuário, normalmente, ela só é detalhada quando ela é priorizada. Quando ela entra, por exemplo, para ser construída numa sprint planning. Em outras equipes, você pode ter, por exemplo, o cultivo de backlog, em que você faz o quê? Vez por outra, você pega algumas histórias e faz um cultivo. Você pega o cartão e coloca algumas conversas, coloca algumas informações a mais relacionadas à confirmação, algo que já esteja que seja sabido e que existe uma probabilidade muito grande, por exemplo, de entrar na próxima sprint, porque aí você adianta um pouco do trabalho que aconteceria no sprint planning. Mas o uso principal você tem um cartão, só a parte da frente, ele é um lembrete, e quando aquele requisito é priorizado para o desenvolvimento, aí é que você parte para o detalhamento. Né? Você vai partir para as confirmações, que são os testes de aceitação, os critérios de aceitação, e as conversas, que são detalhes sobre dados, quais são as informações que vão ser usadas naquele cenário de uso do sistema, etc. Bom, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo para uma loja virtual, não uma loja de comércio eletrônico. Você tem uma parte da frente de um cartão em que você está escrito apenas fechar uma compra. Fechar uma compra, só está escrito isso. Fechar uma compra. Fechar uma compra é uma parte do processo de compra. Né? A gente tem a parte em que os clientes, os usuários da loja virtual acham os produtos, adicionam lá no seu carrinho, montam o seu carrinho de compras. E efetivamente, quando a pessoa está satisfeita com aquele carrinho de compras, ela vai fechar uma compra.
Quando você anota apenas isso e coloca fechar uma compra, e coloca lá no quadro, no seu quadro de coisas a fazer, quando você coloca no seu Product Backlog, você não precisou detalhar muita coisa, mas você colocou lá um lembrete de que aquilo ali precisa ser feito. Uma hora a gente vai precisar priorizar essa história, até porque enquanto essa história não for priorizada, os clientes não conseguem fechar nenhuma compra. Qual seria um detalhamento dessa atividade? Né? Um detalhamento que não precisa ser feito no momento em que você cria a história. Mas no momento em que você achar necessário, você pode detalhar essa história. E aí o que você vai fazer? Bom, para fechar uma compra, basicamente eu tenho que pagar e entregar. Né? Ou seja, você tem que receber o pagamento e pegar as informações sobre onde você vai entregar aquela compra. Então, vai fazer parte do trabalho do PO, do Product Owner, dizer quais são os meios de pagamento que ele espera que estejam disponíveis, quais são as formas de entrega que vão estar disponíveis, se os pagamentos vão poder ser parcelados, etc. Vários detalhes aqui, se vai aceitar cupom de desconto, se não vai aceitar cupom de desconto, se tem regra de frete, frete grátis para valor X ou frete grátis para determinadas regiões do país. Essas informações vão vir depois, quando esse cartão aqui for priorizado. E uma boa forma do Product Owner comunicar necessidades é antecipar a forma como ele vai avaliar aquela entrega. Ou seja, imagina que o PO está chegando no final da sprint, ou no final da sprint, para participar da reunião de revisão da sprint, e vai ver o fechar compra implementado. O fechar compra lá implementado no sistema. O que ele vai fazer lá? O que ele ou ela vai fazer lá no sistema? Então, o PO, ele exercita, ele imagina confirmações que ele vai executar. Bom, olha, quando você chegar aqui e disser que a compra está encerrada, ou seja, que você implementou o item aqui de fechar compra, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar tentar fazer uma compra à vista e vou tentar fazer uma compra parcelada. E eu vou tentar com cartões de crédito de 3 bandeiras. E eu também vou fazer um teste fazendo uma compra com 2 tipos de entrega diferentes. Então, no momento que isso aqui é comunicado, essas informações aqui são extremamente úteis para a equipe, para ela organizar o desenvolvimento da função, da história. Inclusive, pode ser até comum que no momento em que esse cartão aqui, no momento em que é explicado para a equipe todo o escopo que faz parte de fechar compra, a equipe resolva fazer uma implementação de compra enxuta, em que você faz, por exemplo, a venda de um tipo de venda com um tipo de cartão, com um tipo de modo de entrega, e crie novos cartões para, por exemplo, fechar uma compra com modo de entrega Y. Ou seja, você implementa o X no primeiro cartão e cria um segundo cartão para dizer, olha, eu estou criando um segundo cartão aqui só para o modo de entrega Y. Isso aí vai ficar para depois porque ficou muito grande aqui, essa história aqui estava com muito escopo. E aí você também pode criar um outro cartão para fechar uma compra com outros tipos de pagamentos. Então você pode fazer essa derivação também durante o Sprint Planning e criar novas histórias. Essas histórias vão para o backlog. Qual é a grande diferença de ter feito essa quebra antes ou depois do momento da especificação do cartão? Numa abordagem tradicional, os requisitos iam ser totalmente fragmentados. Você ia pegar, fechar a compra, e ia criar os requisitos. Fechar a compra à vista, fechar a compra parcelada, fechar a compra cartão de crédito A, B, C, modo de entrega X, modo de entrega Y. Ia desmembrar tudo isso, ia criar requisitos, e de certa forma iam priorizar todos ali, eles iam ter uma prioridade muito parecida. Aí o que é que ia acontecer? Você ia ter uma pressão muito grande no desenvolvimento, por quê? Porque essas coisas iam ter que ser gerenciadas. Não faz muito sentido, por exemplo, você implementar primeiro o fechar compra com modo de integra Y, se você ainda nem fez a parte básica de fechar compras.
Então você gera uma necessidade de microgerenciamento das atividades, porque você detalhou demais. E além disso, você nem sabe mesmo se esses cartões de crédito todos, se todos esses modos de entrega vão realmente ser utilizados. Porque pode ser que o dono do produto, a pessoa que representa o cliente, ela mude de ideia. Então, esse é o grande barato de você delegar a especificação e o detalhamento dos requisitos. No momento que você delega e apenas escreve fechar uma compra, e um mês depois é que você vai especificar o que é o fechar compra, você está especificando com o cliente atualizado, com o cliente ciente do que já está acontecendo com o projeto inteiro. Então, pode ser que o projeto esteja indo para um caminho em que alguns desses detalhes sejam mais ou menos importantes, ou vários desses detalhes aqui não sejam nem importantes mais. Né? Por exemplo, minha loja começou a entrar num caminho tal que eu não estou mais usando vários modos de entrega. Eu resolvi afunilar tudo para um modo de entrega só. Então você não perdeu tempo gerando requisitos que depois vão ser jogados fora. E aí o que é que acontece, pessoal? Quando a gente começa um projeto de um sistema business, a quantidade de histórias de usuário ela explode muito rápido. Né? Mesmo que a gente não esteja fazendo os detalhamentos. Então você vai ter uma série de histórias. Cada historiazinha dessa aqui tem um cartãozinho, é um textozinho curto, que vai ser um lembrete de coisas que precisam ser feitas. Né? E a nossa intenção, se a gente pegar esse quadro aqui como uma ilustração, é sair do backlog, definir histórias e fazer com que isso tudo aqui esteja pronto. Né? Para fazer com que a gente realmente crie escopo e escreva software para o cliente. Então, quem é que escreve as histórias do usuário? A priori, as histórias do usuário são escritas pelo PO. Então, o PO ele tem que ser capaz de escrever as histórias ou dizer quais são as histórias para serem gerenciadas pela equipe. Né? Mas essas histórias, por mais que elas sejam escritas pelo PO, elas podem ser revisadas por todas as pessoas da equipe. E é interessante que elas sejam revisadas por todo mundo. Então, você pode ter um workshop de escritas de história em que você tem vários representantes dos usuários para escrever as listas iniciais de histórias e depois o PO vai refinando essas histórias junto com a equipe durante os planejamentos das sprints ou durante os cultivos de backlog. Existe um padrão simples para a escrita das histórias, a parte do cartão, né? Ou seja, a parte do lembrete, que é dar ênfase ao tipo de usuário que está sendo alvo daquela história e o que é que o usuário consegue realizar no sistema. Né? Então, o formato padrão é esse. Como um certo tipo de usuário, eu gostaria de realizar algo com o sistema. Algumas pessoas gostam também de usar um formato estendido, em que além de dizer eu gostaria de realizar algo com o sistema, eu ainda coloco o propósito, né? A fim de... Porque aí você conecta uma ação mais mecânica, mais operacional, ou seja, uma função do sistema, você conecta com um objetivo maior do cliente. Né? Então, você também pode ter essa versão aí das histórias do usuário. Vamos dar um exemplo com controle de biblioteca. Então, imagina que eu tenho 3 tipos de usuário. O usuário típico, né, que é aquela pessoa que vai lá alugar, emprestar livros na biblioteca. Eu tenho professores e tenho um funcionário da biblioteca, pessoal administrativo. Então, algumas histórias de um usuário típico, uma pessoa que empresta livros e devolve livros. Então, como usuário típico, né, aqui no padrão, o que a pessoa pode fazer? Ela pode realizar empréstimos de livro, devolver um livro que tomou emprestado, renovar um empréstimo, pesquisar pelos livros, revisar livros que estão emprestados ou receber e-mails com novas aquisições. Professores, né? Ou seja, os professores teriam quais necessidades? Realizar empréstimos de maior duração, ou seja, os professores teriam um tempo maior para retornar os livros. Sugerir compra de livros, doar livros para a biblioteca e devolver livros em outras bibliotecas, né, que seriam
histórias do ponto de vista da categoria de professor. Do ponto de vista de funcionários da biblioteca, eu tenho a opção de cadastrar novos usuários, cadastrar novos livros, dar baixas em livros estragados, ou seja, isso aqui é a parte de gestão de acervo, obter as estatísticas sobre o acervo, quer que o sistema envie e-mails de cobrança para os alunos com empréstimos atrasados. Não só alunos, né? Também posso ter professor com empréstimo atrasado aqui. Então, eu poderia e-mails de cobrança para qualquer tipo de usuário, né? E também que o sistema aplicasse multas quando dá devolução de empréstimos atrasados, ou seja, o sistema já fizesse o cálculo das multas de acordo com as regras lá que estão vigentes. Então, aí são uma série de histórias de usuário. Como é que a gente sabe que essas histórias de usuário são boas histórias? Então, uma forma da gente avaliar as histórias é utilizando esse mecanismo INVEST. Né? O INVEST são o quê? São características de boas histórias. Essas características aqui elas não são algo obrigatório que as histórias precisam ter, mas se as histórias não têm várias dessas características, ela pode ser uma história ainda que está precisando ser trabalhada, está precisando ser melhor representada. Às vezes ela não está nem precisando ser só refinada, ela está precisando ser realmente melhor estruturada. Então, o INVEST, ele advoga o quê? Ele advoga que o ideal é que as histórias sejam independentes, ou seja, que você não tenha uma relação muito forte entre duas histórias, tipo, essa história aqui só faz sentido junto com a outra. Né? Essas histórias são muito dependentes, elas deveriam ser uma história só. O ideal é que as histórias estejam abertas à negociação, ou seja, que você não detalhe coisas demais na história e deixe isso em aberto para que no momento em que ela for realmente ser implementada, a equipe ter espaço para estar negociando a implementação. Veja, por exemplo, aqui que nesses exemplos aqui eu tenho uma história que está dizendo o seguinte: eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos. Será que eu precisava definir e-mails aqui? Será que apenas notificar da cobrança os alunos emprestados não seria uma redação melhor? Por quê? Porque você tira o foco do e-mail e você foca no objetivo da história, que eu quero que o sistema dê uma cutucada lá, chegue junto do pessoal que está com empréstimos atrasados. Você tem hoje diversas formas de fazer isso aqui. Você pode fazer isso aqui por SMS, que não é tão comum. Você pode fazer por e-mail. Você pode fazer por mensagens diretas em redes sociais. Você pode fazer por notificações quando o usuário entra no site da biblioteca, ou se esse sistema da biblioteca estiver integrado a um sistema maior de gestão acadêmica, você pode fazer a notificação através desse sistema. Então, assim, você tem uma série de formas de notificação. Pode ser que e-mail seja a melhor forma, certo? Mas, se você omitisse essa informação do e-mail e só colocasse: eu gostaria que o sistema enviasse notificações de cobrança para alunos e professores com empréstimos atrasados, ficaria uma história mais aberta para a negociação. É interessante também que as histórias elas agreguem valor para o sistema, ou seja possível o cliente perceber o valor que aquela história implementada vai trazer para o sistema. Então, novamente, pegando inclusive o mesmo exemplo aqui dos e-mails de cobrança. Então, o que acontece? Eu tenho, no momento em que eu faço uma notificação dessa para alunos que estão em empréstimos atrasados, qual é o tipo de benefício que eu tenho, de forma geral, para o ecossistema aqui de pessoas que estão usando o sistema? Primeiro, eu evito que as pessoas, por descuido mesmo de memória, tenham que pagar multa por livros que as pessoas não estavam nem usando. Tipo,
já tinha usado o livro, mas estava lá encostado e acabou pagando uma multa por causa de uma data que a pessoa esqueceu. Então, já seria um benefício dessa história. Um outro benefício para os usuários do sistema, caso essa história aqui seja implementada, é que ela pode diminuir o tempo de empréstimo das pessoas, ou seja, as pessoas não atrasam tanto os empréstimos, devolvem na data correta, e quem está na fila da reserva esperando para ter acesso ao livro, essa pessoa vai conseguir ser atendida mais rapidamente. Então, esse tipo de história aqui, ela traz valor para quem está na fila de espera, esperando para alugar aquele livro. Né? Então, você tem dois tipos de usuário, o usuário que está com o livro e o usuário que está esperando pelo livro. Esses dois usuários vão ser beneficiados com o envio desse e-mail de cobrança. Então, essa história de usuário aqui, ela traz um valor para o sistema. Uma outra característica de uma boa história é que ela tem que ser estimável. Né? Então, o ideal é que você consiga mostrar uma história para uma equipe e essa equipe ser capaz de criar uma estimativa, ou seja, de conseguir conceber o que seria cadastrar um novo livro, por exemplo. Será que a equipe consegue pensar? Aí você vai olhar aqui, quem já tem experiência de desenvolvimento vai imaginar, bom, para eu cadastrar um novo livro, eu tenho que ver lá todas as informações que fazem parte de uma ficha bibliográfica, isso é fácil de ver, né? Ou seja, os livros têm essas informações, eu posso conversar com a pessoa da biblioteca para saber quais são essas informações que eles guardam, eu vou precisar fazer uma tela para que o funcionário registre essas informações, eu talvez tenha aqui que fazer algumas checagens para ver se a pessoa digitou um ISBN válido, se não tem nenhum campo faltando, e vou pegar isso aí e vou armazenar num banco de dados. Ok. Com a história do jeito que está escrita aqui, uma pessoa da equipe que já está trabalhando no projeto, ela consegue fazer uma estimativa de horas para construir essa função. Isso não é uma coisa inestimável. Agora imagine que eu não tivesse com essas duas histórias aqui separadas. Imagine que ao invés de ter uma história para cadastrar novos livros e outra história para dar baixa em livros estragados, imagine só que tivesse escrito assim: como funcionário, eu gostaria de gerenciar o acervo de livros. Bom, aí gerenciar o acervo de livros, você olha assim, bom, é importante, né, gerenciar o acervo de livros, mas como eu vou fazer esse gerenciamento? Quais são as funções esperadas? Então, apenas escrever gerenciar o acervo de livros, ele é uma história de usuário que não seria muito fácil de estimar. Né? Então, eu teria a necessidade de decompor essa história ou reescrever essa história para ficar mais claro exatamente o que é que significa gerenciar acervo. E aqui o que acontece muito, essa duplinha aqui às vezes anda muito junta, né? Estimáveis e sucintas, né? As sucintas é o small, né, em inglês. Elas devem ser pequenas, então o ideal é que as histórias sejam pequenas, sejam coisas bem pontuais do sistema, que junto com outras histórias vão compor todo o comportamento esperado para o usuário. E aí, normalmente, o que acontece? Quando você tem algo que não é estimável porque é muito grande, também está infringindo aqui essa característica de ser small, sucintos. Tá? Então, a ideia é que, uma vez que você tenha coisas pequenas, elas são fáceis de serem encaixadas no desenvolvimento. Né? Deixa eu pegar aqui uma outra. Essa aqui, ó. Sugerir a compra de livros. É uma história pequena. Por quê? Porque você imagina o quê? Na área de trabalho do professor, quando ele entra no sistema, ele vai ter a opção de sugerir uma compra de livros. E você vai o quê? Eu vou sugerir uma compra de livros. Aí ele vai dizer o nome do livro, algumas informações sobre como achar o livro, né? Por exemplo, edição, quem são os autores. Vai dizer qual é o uso, assim, quais são os cursos que usam aquele livro. E vai sugerir lá uma quantidade de exemplares para serem adquiridos. Pronto. Submete esse formulário e esse formulário vai ser visualizado pelos funcionários da biblioteca que vão efetivamente aceitar aquela compra ou não, aceitar aquela sugestão ou não. Então,
Isso aqui é uma história pequena, né? É fácil de ser estimada e ela também traz valor para o sistema como um todo. Então, é uma boa história. Aqui, por exemplo, talvez a gente tenha um caso de uma história que talvez não seja pequena. Essa parte aqui em que, como usuário, eu gostaria de pesquisar por livros. Será que é uma história rápida essa? Será que é uma história pequena? Porque eu tenho diversas formas de fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu posso precisar fazer uma pesquisa, eu posso dizer o seguinte, olha, a minha pesquisa ela é pelo título do livro. Aí você, bom, ok, se eu vou fazer uma pesquisa pelo título do livro apenas, eu tenho essa informação no banco de dados, então é fácil fazer essa pesquisa. Mas imagina, por exemplo, que essa pesquisa por livros, ela vai ser uma pesquisa parecida com que você tem naqueles sites de compras de livro, em que você digita alguns termos e vários campos distintos do livro são pesquisados. Então você vai olhar o título, você vai olhar a lista de autores, você vai olhar o sumário, o resumo do livro, você vai olhar de repente algumas informações de ficha catalográfica dos livros. Então imagina que eu gostaria de pesquisar por livros, ele pode ser uma história pequena ou pode ser uma história grande, dependendo dos detalhes que ainda não foram definidos. Então, essa história aqui, ela é um bom lembrete, mas pode ser que na primeira conversa, a expectativa do stakeholder em relação à pesquisa seja algo grande. Aí ela deixa de ser uma história sucinta e passa a ser uma história muito grande. Aí a gente tem que, de repente, tratar essa história aqui como um épico, que vai ter várias vertentes, né? Pesquisa por título, pesquisa por similaridade, pesquisa de repente dentro do conteúdo dos livros. Se você tiver um acervo digital, você pode pesquisar por uma palavra dentro dos PDFs dos livros. Então aí você tem uma série de reverberações em cima dessa mesma história. E por fim, é importante que as histórias sejam testáveis, né? As histórias testáveis, a gente já está falando das histórias que elas têm os outros dois Cs, né? Elas já têm as confirmações e as conversas. Porque às vezes você só definir se uma história é testável ou não pelo lembrete dela, pelo cartão, pela parte da frente, é difícil. Então, quando você começa a ter mais informações de critérios de aceitação e de conversas, você começa a checar se as histórias realmente são testáveis. Claro que pode haver histórias que elas são difíceis de testar já de cara. Por exemplo, não é o caso de nenhum dos exemplos, mas imagine que tivesse uma história assim. Como usuário, eu quero um sistema fácil de usar. Bom, aí essa história de usuário é difícil de testar, né? Como é que você vai testar que você implementou um sistema fácil de usar? Quando você tem histórias de usuário, que elas estão muito conectadas com requisitos não funcionais, essas histórias elas são difíceis de serem testadas. Né? Então você precisa quebrar mais o sistema e tentar deixar essas questões não funcionais o mais quantitativos possíveis. Então, as histórias do usuário elas são muito boas para você estar conversando e comunicando comportamento esperado. Mas elas não são boas para você estar comunicando requisitos não funcionais. E aí como é que a gente faz? O ideal é que os requisitos não funcionais também precisam ser conversados com os Product Owners, mas os requisitos não funcionais eles vão afetando todas as entregas de um sprint de forma única. Né? Então, ou seja, você vai ter os critérios de aceitação, os critérios de conclusão da sprint. Então, por exemplo, se você está construindo novas operações no sistema e você tem um requisito não funcional geral do sistema que todas as operações precisam ser realizadas em 5 segundos, então aquele critério, aquela restrição, aquele requisito não funcional da operação ter que ser feita em menos de 5 segundos, se aplica a todas as novas operações que estão entrando no sistema. Imagina que você tem um requisito não funcional de usabilidade. Olha, o sistema precisa ser
acessível para deficientes visuais. Então, toda entrega, em todo final de sprint, tudo que é colocado a mais no sistema, ele precisa ter uma garantia de que eles foram feitos de acordo com essa restrição de ser fácil de um deficiente visual utilizar o sistema. Então, se você colocou mais uma tela no sistema, se você alterou uma tela que já existia no sistema, você tem que garantir os requisitos não funcionais a toda sprint. Existem algumas restrições, alguns requisitos não funcionais, que eles são, de certa forma, difíceis assim de você fazer um teste externo. Então, por exemplo, se você vai fazer um teste de desempenho, um teste de carga, aí você consegue realmente ter uma coisa mais quantitativa. Mas às vezes você precisa fazer revisão de código. Né? Então, assim, para você ter certeza que você não está impactando o desempenho futuro da aplicação, ou quando aquela aplicação foi implantada em algum lugar, você pode estar fazendo uma revisão de código, que a revisão de código, além de, obviamente, checar se a parte funcional está correta, ela está verificando se requisitos não funcionais eles estão sendo considerados no desenvolvimento do sistema. Uma outra forma de especificar o comportamento esperado do sistema são através dos casos de uso. Os casos de uso são uma técnica até que historicamente apareceram antes das histórias de usuário. De certa forma, as histórias de usuário foi uma modernização dos casos de uso, com um foco mais leve, né? Mas os casos de uso eles continuam sendo utilizados até hoje por muitas empresas. Então, os casos de uso foram concebidos para serem uma documentação mais detalhada da especificação de requisitos. Eles não necessariamente precisam ser detalhados completamente. Né? Tem muitas formas de usar o caso de uso em que você usa uma versão simplificada do caso de uso, que acaba de algumas formas sendo bem semelhante à história de usuário. Tá? Os casos de uso eles não são tão comuns em métodos ágeis, porque os casos de uso, de certa forma, eles são um planejamento, uma especificação mais extensa dos requisitos. Então, vai de encontro àquela ideia de você postergar a especificação e o detalhamento dos requisitos. Os casos de uso, eles normalmente têm uma série de pequenas histórias dentro de um mesmo caso de uso. Um uso interessante dos casos de uso é quando você realmente precisa fazer um planejamento mais detalhado e ficar fazendo simulações de como o comportamento do sistema vai reagir ao longo de uma série de passos que o usuário precisa alcançar, e principalmente se você precisar mapear os fluxos de exceção, que é quando acontece algum erro, quando o usuário falha em alguma entrada de dados, e como o sistema reage a isso. Quando você precisa que isso esteja mais bem modelado antes do desenvolvimento, então o caso de uso ele acaba sendo uma opção interessante. Em que situação você tem isso? Por exemplo, quando você está desenvolvendo um sistema para um ambiente regulado, você está desenvolvendo um dispositivo médico, um sistema para a área de saúde, ou um sistema para aviação. Então pode ser que você precise fazer um caso de uso mais detalhado, com fluxos de exceção, e quando você tem algum tipo de erro, você conectar esse erro com alguma rotina de recuperação a falhas, né, de tolerância a falhas. Então, quando você tem uma exigência maior de sistemas, como por exemplo nos sistemas do tipo A, né, que são sistemas críticos, aí você pode ser interessante usar os casos de uso. Os casos de uso eles são focados em um ator, que é um tipo de usuário do sistema, e em alguma operação que esse ator vai fazer. Da mesma forma como nas histórias de usuário, você também pode ter casos de uso que são uma grande operação que precisam ser detalhadas, e aí você vai criar outros casos de uso que fazem partes da operação, ou você vai ter um detalhamento das várias nuances da operação do caso de uso dentro do fluxo normal. Então, esse aqui é um exemplo, por exemplo, de um fluxo, de um caso de uso. Né? Quais são os elementos importantes aqui no caso de uso? É você definir qual é o ator, ou seja, o caso de uso não é sobre o sistema, é sobre o comportamento
que o usuário percebe do sistema ao usar o sistema. Você tem também um objetivo, assim como nas histórias de usuário. Então, no caso aqui, o meu objetivo é transferir valores entre contas, né? Isso aqui, essas duas primeiras linhas numa história de usuário seriam a parte do cartão, né, do usuário, e você apenas registraria isso aqui para detalhar quando você tivesse no sprint, né, fosse planejar aquilo no sprint. Como funciona quando você tem casos de uso? Você também pode deixar nesse nível de detalhamento no caso de uso, né, você detalharia apenas o objetivo do caso de uso e você poderia detalhar isso aqui mais para frente no desenvolvimento. Acontece que se você vai deixar esse fluxo normal e essas extensões para serem detalhadas só no momento do desenvolvimento, você não precisa fazer isso aqui formalmente, para colocar num documento, para ser revisado, para ser autorizado pelo cliente. Você pode simplesmente fazer isso aqui já diretamente em código, né? Mas, como a gente falou anteriormente, se você precisar desenvolver um pouco desse comportamento, desses casos de uso, para que o cliente tenha uma noção de como é o passo a passo da operação. E principalmente se você tem extensões que são críticas, que merecem um tratamento, merece que a forma como você trata as extensões seja verificada com o cliente a priori, antes de desenvolver o sistema, então o caso de uso é uma boa solução. Então, as duas partes importantes do caso de uso, a parte de definição do ator e do objetivo, o fluxo normal, também chamado de fluxo feliz, que é uma operação normal do sistema, quando as coisas acontecem sem erros, sem exceções, e o cliente consegue, ao final do fluxo, atingir o objetivo, né? Aqui no caso, transferir valores entre contas. Então, você tem um fluxo normal, em que o primeiro passo é autenticar o cliente, ou seja, o cliente vai colocar as informações sobre credenciais de acesso. Depois o cliente vai informar o destino da transferência, informar o valor da transferência, informar a data em que ele pretende realizar essa operação. O sistema vai efetuar a transferência e vai dar um retorno para o cliente de que deu ok a transferência e vai dar a opção dele refazer o mesmo passo novamente para uma nova transferência. Veja que aqui eu tenho uma série de esse passo a passo, ele pode ser um passo a passo bem, digamos assim, óbvio para quem conhece o domínio, né? E a maior parte das pessoas tem acesso a contas, então as pessoas conhecem esse passo a passo, as pessoas sabem que esse passo a passo aqui para fazer uma transferência entre contas, ele segue mais ou menos esse fluxo. Eu preciso informar a agência e conta, até porque senão, se a agência e conta estiverem erradas, não faz muito sentido informar valor e data. Eu informo o valor, porque também, se o valor exceder o saldo da pessoa, você já para a operação ali, e você coloca a data em que você quer realizar a operação para seguir. Né? Isso aqui pode ser meio óbvio, porque nós, usuários, conhecemos esse domínio, mas se isso aqui fosse um outro domínio desconhecido da equipe de desenvolvimento, talvez fosse interessante detalhar esse fluxo normal para não deixar isso subentendido. E aí, se você está fazendo um caso de uso, uma coisa muito importante são as extensões, que é o que pode acontecer de errado aqui e como o sistema reage a isso. Então, por exemplo, imagine aqui na extensão 2A. Essa nomenclatura quer dizer o quê? Que essa extensão aqui ela está relacionada ao passo 2. Se o passo 2 falhar, existe essa condição aqui, essa tentativa de resolver o problema. Então, por exemplo, se a conta e a agência estão incorretas, aqui no passo 2, ele não vai conseguir seguir para o passo 3. E o que é que deve ser feito? Solicitar uma nova conta e agência. No passo 3, se o valor está acima do saldo atual, ele não vai conseguir, o cliente não vai conseguir vir para o passo 4. Então, o que é que deve ser feito? Solicitar um novo valor. É importante perceber aqui como tem uma série de decisões representadas nesse caso de uso. Por exemplo, eu poderia ter uma opção mais simples, que é o cliente informa uma agência e conta de destino da transferência, e se ele informar errado, eu digo que aquilo ali está com erro e volto e fecho a tela, e volta a tela. O que é que aconteceria? O cliente teria que voltar de novo, se autenticar,
para tentar novamente acertar a agência e conta. No momento em que eu estou falando que se ocorrer um passo aqui, eu já dou a opção de solicitar nova conta e agência, eu estou deixando bem claro um comportamento esperado do sistema, né? Isso aqui, por exemplo, ajuda na usabilidade do sistema, para o sistema ser mais agradável de ser utilizado. A mesma coisa com a extensão 3A. Se eu informo um valor de, por exemplo, R$1.000 e eu tenho apenas 900 no meu saldo atual, eu dou uma mensagem de erro para o usuário, solicito um novo valor e mostro, olha, você excedeu aqui, você não tem R$1.000, você só tem 900. Você quer modificar o valor da transferência? Novamente, eu estou aqui indicando um comportamento específico e o motivo desse comportamento, né, a motivação pode ser, por exemplo, usabilidade. Veja que comparado com as histórias de usuário, já tem muita coisa pré-definida aqui, né? Mas, mesmo tendo muita coisa pré-definida, ainda tem bastante espaço aqui para os desenvolvedores trabalharem, por exemplo. Como os desenvolvedores vão apresentar essa solicitação de novo valor? Vão mostrar o saldo atual e sugerir o valor? Vão apenas dizer que excedeu o saldo e exigir um novo valor? Então, assim, ainda existe uma série de pequenas decisões aqui, mas são pequenas decisões de design de interface, detalhamentos, tá? Os casos de uso, eles são meio de caminho, eles nem são flexíveis e abertos a negociações como as histórias de usuário, mas eles também ainda não são código. E por fim tem outras extensões aqui para os demais itens aqui do fluxo normal. Então, uma coisa que é muito importante de lembrar é, apesar de ser um passo a passo, caso de uso não é algoritmo, certo? Então você, por exemplo, você não representa no caso de uso, por exemplo, um algoritmo para resolver alguma coisa. Você tem que lembrar que os casos de uso, eles são algo que o usuário perceba. Então é a interação do usuário representada aqui nessas extensões. Veja que tudo aqui, ó, o usuário faz alguma coisa, até o momento em que o usuário espera um retorno do cliente, do sistema, né, o passo 5. O sistema vai efetuar a transferência e dar um retorno para o cliente. Depois, no passo 6, novamente o cliente já é instado a dizer se ele quer repetir a operação. Então, casos de uso, eles não são estruturação do algoritmo de como uma transferência vai ser efetuada. Eu estaria fazendo algo errado aqui se nesse passo 5 eu colocasse sistema pega recursos do saldo da conta, sistema se conecta com o sistema do Banco Central para fazer a transferência, sistema, ou seja, se eu estivesse detalhando aqui como é que essa transferência é feita na retaguarda do sistema. Isso não importa para o caso de uso. Para o caso de uso só importa que o sistema vai efetuar a transferência e dar um retorno para o cliente se aquilo ali aconteceu ou não. Os detalhes da retaguarda, eles são um detalhamento da solução. Então, isso aí vai ficar em código. Ok? Então, o foco é no problema, né? No espaço do problema. A gente está tentando entender e tentando delimitar melhor a forma como o problema do cliente vai ser atendido. Aqui, por exemplo, um exemplo maior de casos de uso. Então, aqui é uma venda em um caixa de supermercado, ou caixa de farmácia, ou o que for. O que o pessoal chama de PDV, né? Ponto de venda. Então, um fluxo normal. O que é esse fluxo normal aqui? É uma venda em caixa de supermercado. Ou seja, eu vou vender o caixa de supermercado. Aqui, esse fluxo normal aqui, ele está misturando dois clientes, dois atores, que é o cliente e a pessoa que está cliente e a pessoa que está no caixa. O ideal seria ter apenas aqui, por exemplo, o ator caixa, né? Porque é a pessoa que efetivamente opera ali a situação. A maior parte dos atores aqui, tá vendo, é caixa. Só no começo é que tem um cliente aqui. Mas vamos lá. Aqui o ator principal é caixa. Então, vocês podem dar uma parada no vídeo aqui para dar uma lida, tá? Eu não vou explicar aqui passo a passo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Veja que aqui eu tenho todo o processo de você fazer uma compra. Imagina você chega com um carrinho de supermercado e o que acontece? Acontece esse fluxo aqui. Então, veja que isso aqui eu tenho uma interação aqui, né? Ó, entre o passo 3, 4 e 5, passo 3, 4 e 5 vai se repetindo
à medida que os produtos vão sendo passados, até que eu tenho um encerramento aqui da compra. Esse é um fluxo normal, bem detalhado, tá? Onde isso aqui é útil? Por exemplo, tem vários desse sequenciamento aqui, ele não é uma decisão do desenvolvimento. Ele não é nem uma decisão, por exemplo, da empresa que está definindo esse sistema. Tem alguns itens aqui que são obrigatórios à sequência por conta da legislação tributária. Eu exijo que determinada sequência no pagamento seja seguida. Então, algumas coisas aqui são requisitos da legislação, outras coisas são decisão pessoal aqui decisão da empresa. E aqui eu tenho meus fluxos alternativos, as extensões, só uma parte deles, né? Tem o pagamento em dinheiro e pagamento em cartão. O pagamento em dinheiro ele tem um fluxo distinto e o pagamento em cartão ele tem um fluxo também distinto em relação ao dinheiro. Veja que aqui não são extensões por conta de erro, são extensões por quê? Porque os itens originais aqui, ó, 7, caixa informa total de venda para o cliente e pede o pagamento. Ou seja, esse ponto aqui, existem variações na forma como eu vou fazer o pagamento. Então, eu direciono esse ponto aqui do fluxo para esses fluxos alternativos aqui. Tá? Então, as extensões dos casos de uso, eles podem tanto ser para tratar uma exceção, um erro que acontece, como também para direcionar para opções de comportamento. Ok? Aí eu tenho uma série de diferenças aqui no pagamento em dinheiro e pagamento em cartão de crédito. Ok? Então, casos de uso e histórias de usuário são os dois tipos de técnicas baseadas em cenário que são mais utilizados hoje para a especificação de requisitos. Uma é mais detalhada, outra é menos detalhada. Ambas têm que ser utilizadas de acordo com a necessidade do projeto. Um outro aspecto interessante, quando a gente está especificando requisitos, é que a gente tem que tentar encurtar o caminho entre a conversa com os usuários, com o cliente, com os stakeholders, e mostrar alguma coisa funcionando para aquele cliente, para que ele realmente tenha algo concreto para que ele possa validar a ideia. Existem diversas formas de fazer isso. Uma que está sendo bastante utilizada atualmente é a ideia do MVP, né? Que é a sigla em inglês para Produto Mínimo Viável. Essa prática foi uma prática que teve origem nesse livro, né? Startup Enxuta, do Eric Rice. Que esse livro é sobre você começar uma startup de forma bem enxuta, né? E, obviamente, quando você está começando uma startup, um dos pontos primordiais é você tentar validar o máximo possível as ideias que a startup está tentando desenvolver com os clientes. Então, o que acontece? Quando a gente tem o desenvolvimento de sistema, em que você tem usuários conhecidos e você tem um baixo risco, por exemplo, quando é algo que é conhecido, você utiliza essas técnicas mais, digamos assim, comuns, esse caminho mais tradicional da engenharia de software. Tanto a abordagem mais tradicional como a abordagem de métodos ágeis. Mas quando você tem um cenário de alto risco e que as probabilidades de sucesso são incertas, então você tem que realmente levar ao limite a ideia de encurtar os ciclos de validação com os usuários. Porque um exemplo de sistema de baixo risco é, por exemplo, um sistema de controle de biblioteca. Imagine que você tem um sistema atual de controle de biblioteca e você vai fazer uma versão dele mais moderna, você vai modernizar o sistema, até para poder colocar novas funcionalidades, porque o sistema anterior tinha sido construído em uma tecnologia mais antiga e tal. Então ele é um sistema conhecido, é um processo que é conhecido, o processo da biblioteca ele não muda muito. Você talvez tenha agora as novas bibliotecas, elas estão precisando agora também entregar conteúdo digital, né? Então o aluno, se eu tenho um livro digital, o aluno não vai fisicamente pegar o exemplar, ele vai pegar aquele exemplar de forma digital para usá-lo. Então, por mais que as bibliotecas não estejam paradas no tempo,
elas têm processos que são considerados de baixo risco, porque a viabilidade das implementações elas são conhecidas. A única questão é orçamento, montar o time e terminar as coisas dentro do prazo necessário. Então, nessa situação, histórias de usuário, casos de uso funcionam muito bem. Agora, por exemplo, se você está criando um produto novo, né? Então, imagine, por exemplo, você está criando uma loja virtual, um comércio eletrônico, que você vai emprestar livros digitais e o pagamento vai ser via blockchain, vai ser caso o pagamento vai ser usando uma moeda digital. Então, o que acontece? Aí você tem muitas incertezas, né? Inclusive se realmente isso é viável, se os usuários eles vão topar aceitar usar essa tecnologia, usar essa abordagem. Então, no sistema em que você tem muita incerteza, você seguir o caminho, mesmo que seja um caminho de métodos ágeis, você pode estar gastando tempo ou gastando recursos, dinheiro, tempo das pessoas, desenvolvendo algo que pode não ter sucesso, pode falhar porque não construiu uma solução viável. Então, como é que eu encurto a validação com os usuários reais? Então, esse é o ponto em que entra o produto mínimo viável, o MVP. Né? Então, a ideia do produto mínimo viável é ser um produto, ou seja, ser algo, por mais que pequeno, algo que já tem alguma utilidade percebida pelo cliente, né? Ou seja, ele já consiga usar, mesmo que seja ali poucas funções, ele já consegue usar e perceber um valor em relação àquilo. Ele é mínimo porque ele tenta ter o menor conjunto de funcionalidades possível para diminuir o custo, ou seja, ele ser rápido e ser fácil de implementar e ser fácil também, menos barato de implantar, né, de colocar no ar na operação. E ele também tem que ser viável porque ele não pode ser qualquer coisa. Né? Não adianta você chegar e, eu vou implementar aqui o login. O login ele é algo que pode ser usado, e é um conjunto mínimo de funcionalidades, mas ele não é viável, ele não testa a ideia. Então, você tenta identificar o cerne da ideia para que você consiga obter dados iniciais e validar a ideia. Então, ele precisa ser viável, no sentido de que ele realmente testa algo importante, o mais enxuto possível e ser algo no formato de produto, ou seja, algo que possa realmente ser colocado na mão dos usuários reais. Ele não é apenas um protótipo, ele não é algo apenas para ilustrar o uso. Então, no triângulo aí das forças, o que acontece? Você tem incerteza. Quando você tem uma ideia, mas você tem incerteza em relação a essa ideia, você precisa coletar informações. Quais são as informações interessantes que você pode ter? Primeiro, pessoas interessadas na ideia. Né? Então, muitas startups elas começam com uma landing page, né? Que é uma página para você capturar interessados. Você demonstra qual é o problema que você está querendo resolver, você diz por cima qual é a solução que você vai promover e você tenta angariar aí pré-cadastro de pessoas interessadas naquilo ali. Isso é um tipo de dado que você pode conseguir e em cima desses dados você aprender um pouco sobre o problema que você está querendo atacar. Mas existem outros tipos de dados interessantes, que é você colocar algum produto na mão desses usuários reais iniciais e eles começarem a utilizar aquilo ali e você começar a perceber quais são as funções que são mais utilizadas, a forma como aquilo está sendo utilizado. E aí você vai conseguir mais dados ainda, porque você vai conseguir dados sobre usuários que estão interessados, você vai ter uma base inicial de usuários, você vai começar a ter um log de atividades daqueles usuários usando o seu produto. Então, quanto mais rápido você botar um produto real na mão, tipo lançar a primeira versão do aplicativo na loja de aplicativos, lançar a primeira versão do site, você começa a medir dados. Então, à medida que você começa a botar esse ciclo, né, esse ciclo aqui para rodar, você começa a aprender e a melhorar a sua ideia, e cada vez que você melhora a sua ideia, você vai lá e coloca mais coisas no seu produto, e você continua medindo, e esse ciclo aqui é o ciclo básico da startup enxuta. Né? O que é que você espera que esse ciclo lhe traga?
Ele vai permitindo que você execute ajustes enquanto você está já rodando o sistema, né? Então é o famoso trocar o pneu no meio com a corrida rolando, né? Então você está ali modificando o sistema e fazendo testes e coletando dados e aprendendo. Então é um ciclo contínuo, tá? Você pode fazer o famoso pivotar, né? Que é você pode mudar o foco do produto. Então você começa com um produto com uma coisa, mas você vê que de repente os usuários começaram a usar para outras coisas. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui do aluguel de livros, de repente pode virar um aluguel de músicas, ou seja, a ideia do aluguel se mantém, mas você troca o artefato digital que está sendo alugado, tá? Você pode também desistir logo, né? Ou seja, acabou o dinheiro, você não conseguiu usuários, você não conseguiu medir nada relevante, os usuários não gostaram, não usaram o seu produto, e aí você encerrou ali a história, encerra o fluxo de recursos financeiros para aquela ideia e deixa aquilo ali quieto. Ou seja, você pode parar o projeto usando menos recursos e descobrir que aquilo ali não era uma ideia infundada, tá? E o outro resultado também é que pode dar certo, né? Você vai construindo um produto ali, vai dando certo e a base de dados, a base de usuários vai aumentando e você vai tentando explorar para tornar aquele produto um produto comercialmente viável. Você tem muitos produtos hoje que a gente utiliza que eles começaram dessa forma, sem uma perspectiva de ter uma viabilidade econômica, mas os usuários gostavam. Então você é aquele produto que os usuários estão usando, o produto é de graça por enquanto, né? E à medida que você vai aprendendo sobre o que os usuários querem, o que eles estão precisando, você vai tentando trabalhar a forma de monetização daquele produto. Então, o MVP ele não precisa ser um software completo, né? Ele é um pedaço do sistema para começar a trabalhar a ideia. Vamos ver alguns exemplos. O Zappos, né, que é uma loja de comércio eletrônico para sapatos, que eventualmente depois foi adquirida pela Amazon, né? O que acontece? Ela é de 1999, né? Então a ideia deles era vender sapatos pela internet. Você imagina aí comprar um sapato pela internet sem poder calçar? Como você convence as pessoas a vender? E aí ele começou bem simples, era um sistema web simples, tinha as fotos dos sapatos e o back-end era 100% manual. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que é o seguinte, quando você mandava lá o formulário com as informações dos sapatos que você queria comprar, esse formulário chegava ali por e-mail pro dono da loja e ele pegava aquele pedido ali por e-mail e ia montar o pacote, montar tudo, botar nos correios, botar para entregar e tudo, era tudo manual, entendeu? Não existia todo um back-end preparado para receber o pagamento do cartão de crédito, fazer toda a logística, tudo automático, rastreamento, não existia nada disso. A única ideia das pessoas a única ideia dos empreendedores aqui era, as pessoas estão a fim de comprar sapatos pela internet, né? Então o único objetivo era validar a hipótese de negócio, que a hipótese de negócio aqui era qual? As pessoas se sentem à vontade para comprar sapatos na internet. Isso era a hipótese de negócio. E tanto eles conseguiram validar isso aqui, que depois a loja virtual foi adquirida pela Amazon. Então, essa aqui era a cara inicial, né, bem anos 90 aqui a loja. E você tinha basicamente um catálogo estático aqui, e quando você selecionava algo para comprar, ele notificava lá por e-mail ou jogava alguma coisa no banco de dados que alguém tinha feito um pedido, e aquele pedido ia ser todo tratado de forma manual. Vejamos agora o caso do Dropbox. Dropbox, que foi uma startup que veio do programa chamado iCombinator, né, que é lá do Vale do Silício. E o primeiro MVP do Dropbox não era nem um sistema que você podia usar. Ele era um vídeo explicando como a função, como o produto iria funcionar, e a ideia do vídeo era começar a coletar usuários para uma versão beta. Okay, my name's Drew, and I'll be showing you a quick tour of Dropbox, which is a new way to store and share files online. What makes Dropbox different is that it just works, and there isn't any complicated setup or interface to learn. So let's get started.
I've already installed Dropbox on a Windows PC and put a bunch of files in, and now I want to sync these files to my Mac. So to do that, I just installed Dropbox, and now I'm linking my Mac to my account. So in a second, my account will be linked, and you can see that the files that were on my Windows PC will start coming down. And what we're looking at is my Dropbox folder, which looks and acts like any other folder except for two things. One, these little green icons that indicate files are up to date. And two, anything in my Dropbox is synced across all of my computers and to the web. And you'll notice that when I make changes, everything syncs up pretty quickly. And as another example, I'm going to log in my Windows PC, where you'll see that not only are the changes from my Mac already here, but if I make another change to a file, so for example, this picture of a platypus, and then I hit save, the change begins uploading immediately. And when I go back to my Mac, the change is reflected in a matter of seconds. So the point is, if you've ever worked with multiple computers or carried around a USB drive or emailed yourself files from work, you can see this is a much easier way of managing your stuff. And we also protect you from the bad things that can happen to your files. So Então, a ideia era só mostrar um trechinho, né? Se você pegar os slides aqui no site do livro Engenharia de Software Moderna, você tem link para o YouTube para você ver a versão completa desse vídeo. Então, esse foi o MVP do Dropbox. Mostrou como é que o sistema funcionaria para angariar novos usuários. Então, se a gente fizer essa analogia, essas analogias aqui, elas são sempre complicadas, né? Porque elas não são bem assim como funcionam, mas só servem como analogias. Então a analogia é o seguinte: imagina que você está querendo resolver um problema de transporte, certo? Se você está querendo resolver um problema de transporte e você entrega para o usuário um pneu, bom, você não resolveu nenhum aspecto do transporte. Claro que o usuário pode validar aquele pneu, né, olhar assim e dizer, esse pneu aqui, né, quando eu tiver o carro completo, esse pneu aqui funciona. Mas o cliente não tem perspectiva nenhuma e ele não consegue ver, ele não consegue pensar em nenhum tipo de experiência aqui para utilizar o carro com esse pneu, né? Ele não consegue ir para lugar nenhum nesse pneu. E também na segunda interação, quando ele tem já, por exemplo, os 4 pneus e já com o eixo conectados, ele continua sem ter perspectiva nenhuma de quando ele vai começar a se mexer, né? Vai começar a usar aquilo ali como um meio de transporte. Vamos comparar aqui com a segunda linha. A segunda linha, veja que em toda entrega eu estou entregando algum tipo de meio de transporte. O usuário, ele não está satisfeito logo de cara com a primeira entrega, né? Porque a expectativa de repente é um veículo completo e você entregou apenas um skate. Mas com esse skate aqui, o usuário consegue ir para algum lugar. Ele consegue começar a se mexer. Alguns usuários talvez fiquem até satisfeitos porque, tipo, o skate era o que eu precisava. Eu não preciso mais do que isso. E outros usuários podem não ficar tão satisfeitos porque já estão na expectativa de algo mais sofisticado. Mas à medida que você vai melhorando o seu MVP, você vai melhorando o seu meio de transporte, você vai começando a agradar os clientes e você já pode começar a ter em determinados MVPs aqui uma base de usuários que esteja disposta a pagar pelo seu produto. Enquanto que aqui, na outra analogia, se eu deixo para entregar uma versão viável em que eu possa efetivamente começar a rodar com o produto apenas na última versão, você demora muito para que o cliente esteja satisfeito. Porque até então aqui, fazendo analogia, o pneu é como se fosse o login. Você pode logar no sistema. Você pode logar e atualizar a sua senha. Isso continua sem agregar valor para o usuário. Você pode fazer uma série de cadastros e ver o cadastro de outras pessoas, mas também não consegue fazer muito mais coisas do que isso. E aqui, finalmente, você começa a ter o cerne do produto sendo disponibilizado. Então, veja, 1, 2 e 3 são coisas internas. O cliente não consegue ter uma validação, o usuário real ele não consegue ver valor. Se fosse um sistema de biblioteca, aqui talvez um bibliotecário conseguisse dar um feedback aqui nesse passo a passo. Por quê? Porque ele já consegue vislumbrar um produto completo. Mas para os usuários reais é muito difícil. Então, para os usuários reais, o ideal é você ter
já entrega de valor em cada versão do sistema. Então, a ideia aqui do MVP é ser realmente um ciclo curto, bem acelerado, que você tenta chegar num produto o menor possível. E aí o que acontece? Você não vai se preocupar muito com todas as práticas de engenharia de software. Por quê? Porque essas práticas não são relevantes? Não, porque você não vai estar, por exemplo, preocupado muito com determinados requisitos não funcionais. No MVP, talvez você não esteja muito preocupado com o desempenho. Por quê? O sistema vai normalmente ter um bom desempenho porque você tem poucos usuários. Se você tem 100, 200 usuários, então praticamente qualquer tipo de implantação que você fizer num servidor mediano, ele vai atender bem essas pessoas. Né? Quando você tem 2.000 usuários que estão tentando de repente fazer operações no mesmo período do dia, aí você já começa a ter talvez alguns gargalos. Mas se você já tem 2.000 usuários, significa que você já está bem adiantado no seu produto. Então, o que acontece? As técnicas de engenharia de software que são preocupadas, que são focadas em criar estruturas e melhoria de qualidade fundamentais e estruturais que vão atacar requisitos não funcionais, a gente pode tentar não priorizar. Agora, eventualmente, se a ideia der certo, aí você não vai conseguir fugir disso, né? E aí os requisitos não funcionais eles vão ser importantes, porque se a ideia deu certo, os usuários realmente estão começando a usar o sistema. Né? Então eles não vão entender mais aquilo ali como uma versão beta. Né? Eles vão entender que é um produto mesmo e vão começar a criticar se perceberem problemas de qualidade. Tá? Uma técnica que, de certa forma, está ligada a requisitos, mas que tem o nome de testes AB, ela é uma técnica que é interessante para você estar fazendo esse processo de experimentação com usuários reais. O que acontece? Os testes AB eles são interessantes quando você tem duas opções para implementar comportamentos no sistema, mas essas duas opções elas são, de certa forma, concorrentes. Então imagine, por exemplo, que você tem numa loja de comércio eletrônico, você tem um sistema de recomendação, em que, por exemplo, quando uma pessoa compra um determinado produto, você vai fazer recomendação de produtos similares. Por trás dessa recomendação aqui, você tem algoritmos de recomendação, que podem ser baseados em diversas técnicas. Então imagina que você tem um algoritmo que a gente vai chamar de original, e você tem uma nova versão que foi proposta pela equipe de desenvolvimento. Como saber qual dos algoritmos de recomendação é o mais eficiente? Ou seja, responder a pergunta, vale a pena migrar para a nova versão ou é melhor ficar na versão original? Então, a ideia do teste AB é fazer com que os próprios dados coletados com os usuários reais, eles decidam isso. Então, o que acontece? A ideia do AB é você ter uma versão A, que a gente pode chamar de controle, e uma versão B, que a gente chama de tratamento, ou seja, duas versões que estão competindo, e você distribui, você mostra para os usuários comportamentos de forma aleatória. Né? Então, o que acontece? Você faz de forma aleatória, para cada usuário que entra no sistema, você vai mostrar um tipo de sistema de recomendação, por exemplo, o A, ou vai mostrar o B. O que acontece? Se você tiver 500 usuários, né, você vai ter mais ou menos, de forma aleatória, 250 usuários usando o sistema de recomendação de controle, o original, por exemplo, ou o de tratamento, que é o sistema, a nova versão. E o que é que vai acontecer? Você vai medir o retorno, né? Desses 250 usuários, quantos fizeram compras de produtos e quantos compraram produtos que foram recomendados. Porque veja que essa é um dos melhores indicadores, né? Se um sistema de recomendação ele é mais eficiente do que o outro, é porque ele faz sugestões mais pertinentes para os usuários e o que faz com que isso se converta em mais vendas. Então, no final do experimento, você tem uma série de dados. Então, você tem taxa de conversões de visitas em compras, ou seja, você vai ter dois grupos separados,
e você vai ter medições diferentes. E aí você vai conseguir ver, o grupo B comprou mais, gerou mais faturamento, grupo A, ou foi o grupo A, que mesmo na versão original, continuou tendo melhores ganhos. E aí você consegue decidir isso com base em dados. Tá? O interessante dos testes ABs é que eles podem chegar num determinado resultado. Eles podem chegar, olha, você fez uma divisão aqui e você conseguiu essas diferenças entre o grupo geral de usuários. Mas você pode ter vários níveis de teste AB. Você pode, em vez de pegar todos os usuários e distribuir aleatoriamente entre A e B, você pode ter, por exemplo, não, os meus usuários eles já têm uma divisão natural, que é, por exemplo, os usuários dos países, de determinados países. Então, imagine, por exemplo, Brasil e Argentina. E aí você tem usuários brasileiros e argentinos. E aí você faz uma pergunta que tem um outro nível de abstração, que é: qual dos algoritmos de recomendação é mais eficiente para brasileiros e para argentinos? Aí o que acontece? Você separa os brasileiros dos argentinos, aí dentro dos argentinos você faz a distribuição aleatória entre A e B, entre os brasileiros você faz a distribuição aleatória entre A e B. E aí você pode ter resultados em que o tratamento original, o sistema de recomendação original é mais eficiente para os argentinos e o novo é mais eficiente para os brasileiros. Tá? Então você pode também ter esse tipo de checagem, você começar a perceber que determinados grupos de usuários, perfis de usuários, você tem requisitos que se encaixam melhor para um grupo ou outro. Claro que aí a gente já está falando num nível de sofisticação maior, mas a sua imaginação como empreendedor é o limite. Tá? Então, os testes AB eles são muito utilizados. Como é uma abordagem, digamos assim, estatística, não adianta você ter amostras pequenas. Então, assim, se você tem 50, sei lá, 60, eu estou fazendo aqui uma elucubração, mas digamos até 100 usuários, talvez não seja um teste tão válido, porque você vai estar com uma amostra muito pequena e aí qualquer usuário que fizer uma compra um pouquinho maior, ele já desestabiliza a estatística do teste, né? Agora, se você tem uma base de dados bem grande, ou você tem um volume de operações grande, ou seja, você tem poucos usuários, mas os usuários eles executam muito operações, então imagine, por exemplo, que os usuários não estão fazendo compras, imagine que os usuários estão usando uma nova versão de uma rede social e você está querendo fazer testes AB relacionados com postagens, né? A forma como um post aparece na rede social, aí você vai fazer variações de como aquele post é visualizado e contabilizar conversão de likes, conversão das pessoas favoritarem aquilo ou das pessoas compartilharem. Então aí você tem uma amostra maior, né? O que a gente chama de amostra grande não necessariamente precisa ser usuários grandes. Pode ser também a questão do volume de operações desse usuário dentro do seu sistema. Ok? Então, isso era o que a gente tinha para falar hoje, para complementar o que está lá no capítulo de requisitos do livro, tá?